Hoje eu tenho uma apresentação muito dinâmica para você. Uma conversa sobre um tópico que, na verdade, eu recebo milhões de perguntas. E muitas dessas perguntas chegam todas as semanas, sobre as melhores médias móveis. Agora, verdadeiramente, eu recebo muitas perguntas porque eu sou um trader técnico. Eu recebo muitas perguntas sobre uma variedade de indicadores diferentes. E enquanto eu não sou um grande trader de indicadores, eu confio nas médias móveis, predominantemente, e por uma boa razão. Pelo que eu sei, as médias móveis são os indicadores mais importantes que você pode usar para te ajudar a determinar qual é a melhor direção do seu trading. As médias móveis podem te ajudar com o timing, elas também podem te ajudar a levantar o seu nível de consistência e lucratividade. E eu vou mostrar a você não apenas as melhores médias móveis para usar no seu trading, independente do seu estilo de operação, eu também vou mostrar as melhores para usar especificamente como cada uma dessas melhores médias móveis deve ser usada para aumentar a sua consistência e lucratividade no seu trading. O que nós precisamos entender? O que nós precisamos entender e o que nós precisamos para verdadeiramente começar a saber como usar essas médias móveis chaves de maneira apropriada. Primeiro de tudo, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de uma conta entre 50 e 100 mil dólares. Pessoal, você não pode jogar esse jogo com dinheiro de bebê, você não pode aparecer com uma faca e uma briga de armas. Você precisa estar capitalizado. Eu ajudo os traders a se tornarem capitalizados. Na verdade, eu digo aos traders que eles não devem operar com seu próprio capital, eles devem operar com o meu capital ou com o capital de outra pessoa. Esse é um dos segredos de Wall Street. Você é um trader melhor quando você não está operando o seu dinheiro. Isso é um fato. Você não é esperto com o seu dinheiro, você não é tão disciplinado com o seu dinheiro, você é mais disciplinado com o meu dinheiro ou com o dinheiro de outra pessoa. Essa é uma fundação de Wall Street. Nenhum profissional usa o próprio capital. Então, por que isso acontece? Primeiro de tudo, você vai melhor com o capital de outra pessoa. Além disso, traders, tem mais de cap- te- tem mais capital de outras pessoas do que você tem. Então, por que limitar o seu talento ao seu próprio capital? Então, eu falo para os traders começarem com uma conta entre 50 e 100 mil dólares, certo? Eu financio e nós dividimos o lucro. Então, nós temos três médias móveis chaves. Há mais, mas vamos falar sobre quatro hoje. Vamos falar também sobre o conceito de espaço dessas médias móveis e as minhas regras direcionais. Bom, todos os meus traders começam com uma conta de 50 mil dólares. Eles precisam me mostrar, com as coisas que eu ensino a eles, se eles têm a habilidade de fazer 3 mil dólares. Isso pode levar algumas semanas, alguns meses, independente de quando eles encontrarem o lucro de 3 mil dólares. É aí que nós entramos no negócio juntos. Eu completamente financio ele, eles nunca mais vão precisar arriscar um único centavo do seu próprio capital e nós dividimos os lucros. Se eles perderem o meu capital, é minha culpa, certo? Eles não são responsabilizados pelas perdas. Nós dividimos os ganhos e eu perco. Bom, é um gráfico aqui de candlesticks. Estou mostrando um gráfico de Microsoft. E o que estamos olhando aqui agora é um gráfico de 10 minutos. Cada barra representa 10 minutos de trading. As barras verdes, obviamente, são períodos de 10 minutos que foram para cima e as barras vermelhas são períodos de 10 minutos que foram para baixo. Agora, esses conceitos que eu estou falando com vocês hoje sobre pode ser utilizados em qualquer tempo gráfico, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 minutos, 60 minutos, diário, semanal, mensal. O tempo gráfico é irrelevante. Você escolhe o tempo gráfico baseado na duração dos trades que você está querendo. Então, eu gosto do tempo gráfico de 10 minutos para os traders que tentam capturar uma tendência monstruosa intradia. Eu não gosto dos 10 minutos se você está segurando a ação por dias. Isso é mais uma abordagem de swing trading. Mas se você está procurando pegar uma grande quantidade de lucro do mercado dentro do mesmo dia por capturar uma, uma tendência intradia de uma ação ou um movimento, os 10 minutos é um tempo gráfico maravilhoso. Agora, se você está procurando para um day trade mais frenético, os 2 minutos é mais apropriado ou até os 5 minutos. Mas vamos olhar para os 10 minutos, por enquanto, porque as médias móveis são itens de tendência e elas são melhores utilizadas para capitalizar uma um bom mercado de tendência.
Microsoft, aqui temos então o gráfico de 10 minutos. Vamos colocar aqui uma média simples de 20 períodos nesse gráfico. Tudo o que essa média móvel está fazendo, está pegando a média do preço de fechamento das últimas 10 barras. Ela está aliviando os dados para nós. Ela está nos dando uma figura atrasada e mais suave do que o movimento do próprio preço, das próprias barras. Isso é importante. É importante entender que as médias móveis são indicadores atrasados. Entenda isso. Eles pegam o preço atrasado. Isso é uma coisa boa. Note que no lado esquerdo do gráfico nós temos o preço caindo e a média móvel também está declinante. No lado direito do gráfico, você tem a maioria do tempo do preço subindo, no topo, acima da média móvel ascendente. Então eu gosto desse gráfico porque está mostrando dois estados dominantes que estamos tentando capitalizar, utilizando as médias móveis. Nós estamos tentando pegar tendências para baixo quando a nossa ação ou mercado está tendenciando para baixo e queremos pegar a maioria dessa tendência quanto possível. Nós também queremos capturar as tendências para cima também, certo? Então capturamos o quanto mais a gente pode das tendências para cima. Também vamos colocar uma média de 200 períodos nesse gráfico, certo? Então aqui temos a média de 200 períodos, a linha vermelha, certo? Agora essas são duas médias móveis que ficam permanentes no meu gráfico, certo? Elas ficam fixas, eu sempre as uso. Essas médias móveis nunca devem ser tiradas do seu gráfico, né? Nunca, certo? Não importa qual o tempo gráfico que você olha, você sempre deve ter a média de 20 e 200 no seu gráfico, seja no gráfico de 1 minuto, no gráfico diário, semanal, não importa. Isso é fixo. As outras você pode, na verdade, tirar do gráfico, que a gente está prestes a cobrir, mas essas não. A gente nunca olha para o gráfico sem essas duas médias móveis, ok? Agora eu quero que você dê uma olhada no lado esquerdo desse gráfico e note que a média de 20 períodos e a sua média de 200 e o preço estão relativamente juntas. Agora, olha aqui no meio, onde a sua média de 200 e essa média de 20 não estão juntas, não estão perto umas da outra. E olhe para a direita e note que nós voltamos a ter a média de 200, a média de 20 e o preço estarem juntos novamente. Então, nós fomos de juntos para separados, de volta para juntos. Isso vai se tornar muito importante enquanto nós avançamos, ok? Vamos lá. A próxima coisa que nós precisamos é uma média móvel de 13 períodos. Agora, nós temos a de 200, nós temos a de 20, vamos adicionar um irmão mais novo aqui, a de 13. Essas todas são médias simples. Se você ama as variedades mais sexys de médias como a exponencial, então as use. Eu, nos meus 33 anos de trading profissional, e já experimentei virtualmente tudo o que você pode pensar, eu não achei nenhuma evidência que as variedades mais sexys de médias móveis são mais superiores do que as mais básicas. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de manter algo simples, eu continuo simples. Eu mantenho isso simples, é uma regra do KISS. Keep it simple. Então, adicionamos uma média de 13 períodos e essas médias móveis estão chegando mais perto e mais perto do seu preço, aqui no meio do gráfico. Algo interessante nesse gráfico, note que a sua média de 20 períodos não é muito relevante a ação no lado esquerdo. Então, por que eu estou dizendo que a média móvel de 20 períodos não está muito relevante? Aqui está a chave para achar qual média móvel do nosso mix é a mais relativa, a mais relevante. Você tem que ver, quando a sua ação tem uma contratendência, um repique, onde o repique para e continua a tendência. Então, qual média móvel está perto desse pico? Essa é a sua média móvel chave. Você vê, nesse ponto aqui, a média de 200 não é relevante. Ela está super longe do preço. Nesse ponto, a média de 20 não é relevante também. Ela também está muito longe do preço para ser relevante. Nós temos que achar qual média móvel está operando, qual é a mais dominante agora, qual tendência, qual média móvel está obedecendo a tendência.
O preço nunca vai obedecer todas elas ao mesmo tempo, ela vai raramente obedecer 2 delas ao mesmo tempo. A maioria das tendências vai escolher uma média móvel para escolher, e nós temos que isolar qual é essa. E eu estou dizendo qual é o segredo para saber qual que é a média móvel para se focar e colocar toda a sua atenção. Neste caso, vamos colocar toda a nossa atenção na média móvel de 13 períodos. Por quê? Porque o último pullback da tendência parou um pouco abaixo da média móvel de 13 períodos e continuou a queda, certo? Se olharmos aqui para o lado direito do gráfico, nós vemos que a ação fez um rally para cima e então experimentou um grande pullback, onde o pullback para e, e o movimento para cima continua, onde ele parou e continuou subindo. Em qual média móvel ele segurou, ele parou? Ele parou na de 20, na de 13. Nós temos que descobrir qual média móvel é a dominante. E é assim que nós fazemos. Então, no lado esquerdo, esse pullback se segurou bem na média de 13 ou perto. Não precisa encostar nela, só se tornar perto. E continuou a queda. Isso confirmou que é a média móvel de 13 e não a média móvel de 20. E do lado direito, a ação pulou acima da média móvel, fez um pullback e para, e aí continua o movimento para cima. Essa parada, essa área que ela parou, foi bem perto da média de 13, ou nela, confirmando novamente que a média de 13 é a dominante, não a de 20, nesse caminho para cima. Agora, saber como fazer isso é extraordinariamente importante. Se você escolher a média móvel errada, o seu trading está errado, você não pode fazer isso, certo? Então, nós precisamos de uma a mais aqui. Nós precisamos adicionar a média móvel de 8 períodos, que é ainda mais perto da ação. Agora, note como nós podemos dizer que não é a média móvel de 8 que é a média móvel dominante, porque a queda de Microsoft aconteceu e aí o pullback rompeu a média de 8. Então, uma vez que ela rompe a média de 8, agora nós sabemos que não estamos lidando com a média de 8. Vamos ver se ele vai obedecer à próxima média móvel, que seria a média móvel de 13 períodos. E bum! Ela obedeceu, ok? A mesma coisa aqui, como eu mencionei, a ação pula acima das médias móveis, faz um pullback e estamos nos perguntando, ela vai se segurar na média de 8? Ela vai se segurar na ou perto da média de 13 e bum! Ela faz um rally, falhando a penetrar a média de 13 mais profundamente, nos dando a indicação que não é a média de 8, não é a média de 20, é a média de 13 que está sendo obedecida pelo preço. Então vamos confiar nela. Bom, aqui tem algo muito, muito lindo, fascinante e lindo. Muitos traders me perguntam: Oliver, consigo devo manter todas as médias móveis no gráfico ou devo apenas tirar aquelas que não estão dominantes na hora? Bom, uma vez que eu identifiquei a minha média móvel dominante, posso apenas eliminar as outras? Você pode, mas é aqui que eu estou sugerindo que os traders escolham entre a média de 8 e a média de 13. Olhe o espaço. Esta zona aqui, ela é uma zona muito interessante, porque ela está nos dizendo onde a virada deve acontecer. Enquanto estamos entre essas duas médias móveis, nós podemos utilizar essa zona como uma virada, uma possível virada muito interessante, quando a cor que está dominando continua a queda. Quando ela faz a mínima da barra verde, nós vendemos. Olha como a Microsoft fez um pullback para essa zona entre a média de 8 e a média de 13. E então, o verde eliminou a máxima da barra vermelha, da última barra vermelha. E aí é BUM! A gente compra nessa barra verde. Nós pulamos dentro dessa barra verde, você entende? Essa barra que nos tira da zona. E isso pode ajudar no seu timing, pode ajudar na sua precisão
E se você ajuda a sua precisão, traders, você vai ajudar a sua lucratividade, a sua consistência. Dê uma olhada a essas zonas, nessas zonas. Olhe essa barra vermelha que nos tira da zona. Bum! Olha essa zona e olha essa barra verde que nos tira dessa zona. Bum! Agora, como você se protege? Você se protege baseado na barra que você acabou de colocar o seu dinheiro. Se você colocou o seu dinheiro nessa barra verde, você se protege abaixo dessa barra verde. Se você vendeu nessa barra vermelha, você se protege acima dessa própria barra vermelha. Nós não vamos perder a barra, nós não vamos perder mais do que a barra que pulamos dentro dela. É assim que você se protege. Agora, se lembre, a nossa média de 13 é a nossa média de 13 chave nesse exemplo. Então, a gente vai aproveitar esse movimento enquanto o preço não viola essa média móvel. Não é o suficiente romper a média móvel com uma barra, nós precisamos de um rompimento de 2 barras. Meu conceito de espaço, vamos falar sobre espaço aqui. Vamos voltar para esse conceito que eu já comecei a falar mais cedo. Vamos para o lado esquerdo do nosso gráfico. Eu quero que você dê uma olhada em como todas as suas médias móveis estão juntas aqui. Note como, quando a tendência começa, as médias móveis começam a se separar uma da outra. Agora note, quando a tendência ela está no seu estado mais poderoso, as 3 médias móveis, elas têm essa separação de 3 dedos. Essa tendência, essa formação de tendência de poder. Então elas estão separadas por 3 dedos, certo? Quase como uma estrada com uma faixa no meio e as faixas laterais. Agora note como essas faixas, essas linhas, como nós ficamos mais longe da média de 200, as médias móveis começam a se aproximar de novo uma da outra. Então agora nós passamos desse estado de 3 dedos, de separação de 3 dedos, para um espaço mais estreito novamente. Então isso é uma indicação. Essas 2 são indicações. A indicação número 1, que as suas médias móveis se afastaram da média de 200. Enquanto elas se afastaram da média de 200, elas se tornaram, mais uma vez, estreitas. Então, esse é um dos sinais mais fortes que estamos prestes a voltar para a direção oposta. Essa sempre é a pergunta de $64.000 no trading. Quando a tendência para e começa a reverter para a posição oposta. Eu estou dando alguns dos componentes para essa resposta de $64.000. Uma das chaves são: estão as suas 3 médias móveis longe da média móvel de 200? E elas estão agora juntas novamente? Se você tem essa combinação, agora, se você tem uma subida acima das suas médias móveis, note que à esquerda, o seu preço, ela foi capaz de cair bem longe das médias móveis, penetrar na média de 8 e cair novamente. Mas quando você claramente tem uma subida dessa acima dessas médias móveis que estavam estreitas, nós precisamos ler o próximo pullback. Isso vai nos dizer qual a média móvel dominante está agora. Independente de onde o preço parar, aqui ele parou novamente na média de 13 e nós compramos a barra que nos tira dessa zona da média de 8 e da média de 13. E aqui começa a nossa próxima operação para cima. Todo o caminho de volta para um estado estreito novamente. Então, pessoal, o mercado repete esses estados de novo e de novo. Ele vai de estado estreito para estado amplo. E depois de amplo, volta para o estado estreito. Estreito, amplo, de amplo para estreito. Então, de amplo de volta para estreito. Agora tem outro estado estreito. Tem estado estreito aqui com essas 3 médias móveis. E então, ele volta a ser estreito aqui. E aqui de estreito, a gente vai para
uma tendência novamente, e nós repetimos isso: estreito, amplo, de volta para estreito. E aí repetimos isso: estreito, amplo, de volta para estreito. E é aqui onde está a consistência. As pessoas precisam entender que o mercado é quase preso em trilhos. Ele repete o mesmo ciclo de novo, de novo, de novo. E eu sei que você pode não sentir que é a mesma coisa, mas é exatamente a mesma coisa. O mercado está preso em trilhos. É daqui que vem a consistência e a sua lucratividade. Entender esses ciclos repetitivos e entender onde você está dentro desse ciclo repetitivo. E essas médias móveis podem te dizer: eu estou no estado estreito? Se eu estou no estado estreito, estamos prestes a nos mover para um estado de tendência, um estado amplo. Se eu estou em estado de tendência, nós vamos em algum ponto, uma vez que estivermos amplos, longe, vamos em algum ponto voltar a esse estado de estreito entre as médias móveis. E agora uma reversão é mais iminente do que uma continuação para baixo. Uma vez que você entende estes conceitos, tudo se torna um jogo de números. Médias móveis estreitas, médias móveis estreitas, médias móveis estreitas. Agora, a coisa que você não pode perder, o ponto que você não pode perder é que essas 3 médias móveis são como crianças que operam e brincam juntas. A média de 200 é como os pais, e as crianças, eles deixam os pais no estado amplo e voltam para ficar com os pais no estado estreito, a média de 200. Então há 2 dinâmicas acontecendo. As 3 médias podem estar juntas uma das outras, e como quando elas começam a brincar longe dos pais, elas se separam um pouco, uma delas, um uma de outra, certo? Elas se separam uma da outra, e depois elas voltam a ficar juntas, voltam a brincar e falam: "Agora é hora de voltar para o nosso pai". E é esse ciclo que se repete de novo e de novo e de novo. Nós operamos dessa maneira todos os dias. Essa é a atividade de Microsoft hoje. Algumas pessoas vão dizer: "Oliver, e sobre os movimentos para cima?" Bom, eu posso te mostrar movimentos acima da média de 200 também. Deixa eu me apenas dizer isso. Olhe, 85 ou mais por cento de todas as perdas no trading vem de o uso inapropriado das médias móveis. Aqui está a coisa: a maioria das pessoas está querendo comprar contra as médias móveis. Então, quando você tem a sua média móvel de 20, a de 13 e a de 8, todas fluindo em uma direção, eles querem ser mais inteligentes que o mercado e escolherem um fundo. Mas o fato é que você tem que aproveitar a direção dessas médias móveis, certo? 85% de todas as perdas são em lutar contra essas médias móveis, contra a direção da média de 20, contra a direção da média de 13 e de 8. Quando uma delas está indo em uma direção, é já poderoso o suficiente. Agora, quando as 3 estão indo para a mesma direção e você está do outro lado dessa direção, você não é apenas um trader perdedor, você é um trader perdedor não inteligente. Não é inteligente ir contra as 3 médias móveis, a direção delas. Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer é procurar ações que têm todas essas 3 médias móveis apontando para cima ou para baixo, e se inserir dentro dessa tendência. Quando a ação se move de volta para a média do meio, na maioria das vezes. Quando ela volta para a média de 8, a de 13 ou até a de 20. Então, você pula dentro da barra que está te levando de volta para longe dessas médias móveis e se protege em cima ou abaixo dessa própria barra. Então, é uma abordagem muito simples e poderosa. Agora vou mostrar outra ação, NVIDIA. Note que é o mesmo cenário, é o mesmo tipo de cenário. Você tem NVIDIA à esquerda, essa é a atividade de ontem e de hoje, dia 26 e 27 de outubro. Começamos estreitos e fomos para estado amplo. Agora olha só, esse pullback de NVIDIA, esse repique, não rompeu a média de 8. Então, NVIDIA está dizendo que a média de 13 não é a média-chave nesse exemplo, nem a média de 20.
Então, a NVIDIA está dizendo que é a média de 8 que é importante aqui. Então, agora nós pulamos dentro dessa barra que nos move para longe da média de 8 e bum! Nós protegemos acima dessa barra vermelha, ok? No lado da compra, é a média de 13. Nós rompemos a média de 8 e paramos na média de 13. Então, agora é a média de 13 que a ação está obedecendo. Vocês conseguem fazer isso, traders. Você já tem aqui as 4 médias móveis-chave e sabe como usá-las. E, se você operar na maioria das vezes na mesma direção da média de 20, na média de 13 e da média de 8, você vai instantaneamente melhorar a sua lucratividade e a sua consistência. Se você procurar por pontos de entradas específicos para pular dentro dessa tendência, nesses pontos de retrocesso de volta à média de 8, a média de 13, algumas vezes até a média de 20, e então identificar a barra que te move para longe dessas médias móveis, se protegendo acima ou abaixo dessa barra, você tem um sistema de trading de média móvel dinâmica. Soa simples, parece básico, mas é extraordinariamente lucrativo. Uma outra coisa que eu vou mostrar é um exemplo para cima. Eu acho que nós tivemos baba hoje. É isso mesmo. Aqui, dê uma olhada nas médias móveis. Olhe quando as 3 médias móveis estavam relativamente juntas uma das outras. Olha o movimento acima dessas médias móveis. Agora, esse movimento foi tão poderoso que ele quase não teve retrocesso de volta para nenhuma média móvel. E esse movimento, então, ele está se mostrando muito poderoso. Você pode continuar, eh, você pode usar os níveis de Fibonacci, que é a média móvel de 5, mas é extraordinariamente raro ter um movimento tão poderoso. Quer dizer que nós temos que achar maneiras alternativas de entrar. Olha o lado esquerdo do gráfico. Olha essa queda e o movimento de volta para essa zona que eu acabei de falar, bem entre a média de 8 e a média de 13. Nós pulamos dentro dessa barra que começa a nos afastar, a nos levar de volta para longe das médias móveis. Nos protegemos acima dessa média móvel e aqui está esse lindo som de novo. Bum! Então, se olharmos aqui, nós podemos pegar esse essa subida que nos leva acima das médias móveis e para essa zona. Você pode ver isso facilmente aqui. Você poderia pular dentro dessa barra que nos tira dessa zona, certo? Então, tivemos uma tendência poderosa aqui em Baba hoje, muito, muito poderosa. Traders, é básico, é simples. Uma criança de 12 anos consegue fazer isso. A maioria das coisas lucrativas são simples assim. Nós fazemos o jogo mais complexo do que ele deve ser. Nós fazemos a dificuldade, nós trazemos a dificuldade para o mercado, nós trazemos a complexidade para o mercado, nós fazemos isso ser mais difícil do que isso tem que ser. O mercado apenas vai para cima, para baixo e para o lado. Isso não é um mecanismo complexo. O motor de uma Ferrari é complexo. O mercado é primitivo, para cima, para baixo e lateral, para cima, para baixo e lateral, e repete, repete, repete. Estado estreito, estado amplo, de volta a estado estreito. Estado de tendência, quando todas as médias móveis estão indo para baixo ou indo para cima. Zona de compra entre a média de 8 e a média de 13, algumas vezes. Zona de venda entre a média de 8 e a média de 13, muitas vezes. Entrar na barra que está se afastando das médias móveis, se proteger acima ou abaixo dessa média móvel. Isso é simples e poderoso e lucrativo. Sistema de trading de médias móveis.